Hello! Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre aquecimento global. O que é? Quais efeitos que ele causa? Como é que a gente pode reverter esse fenômeno? Esse é o tema da aula de hoje. E aí, quando a gente fala de aquecimento global, estou falando de aumento de temperatura. E de fato, é isso que tem sido observado nos últimos anos, a partir da Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, observou-se que tem havido um aumento da temperatura global. Qual a média da temperatura da Terra? A média da temperatura está aí nos 14 e pouco. Lembrando que é uma média, ou seja, eu vou pegar uma temperatura alta de um lugar com a mediana de outro. Então, a 30 de um, 40 de outro, 35 do outro, menos 20, menos 30, e eu vou chegar numa média. A média é essa. E é essa média, essa variação de temperatura ao longo de todo o planeta, alguns locais mais quentes, mais frios, permite a diversidade de vida na Terra. E tá ótimo assim. Por que ficou ótimo assim? Porque nós temos uma série de gases na nossa atmosfera que retém o calor. Esses gases que apelidamos de gases estufa, que causam o que a gente chama de efeito estufa. Quer saber mais? Vai que tem aula aqui, pesquisa que tem aula de efeito estufa aqui. Agora, e qual o problema? O problema é quando eu começo a liberar gases demais. É quando os gases que estavam ali para reter calor numa proporção legal começam a ser liberados em excesso. Então eu retenho calor demais, fica quente demais, daí chamamos então do aquecimento global. Quem são esses gases que que levaram ao aquecimento global? Se você reparar, olha esse esqueminha, né? Um esquema assim mais ilustrativo, e você vê que quem está envolvido no aquecimento global são as atividades antrópicas do homem, são as queimadas, a industrialização, são os carros, os transportes, os meios de produção, as coisas que a gente está produzindo, que de forma desequilibrada estão liberando esses gases numa quantidade além do que deveria. E aí você fala assim, ok, que gases são esses? Vamos começar com o CO2. O CO2 ele é um gás estufa, ele é importante para a retenção da temperatura na Terra e ele é muito importante. Agora o problema é o excesso. Se ele é produto da queima, que é algo que está acontecendo aí corriqueiramente, mas o que acontece? A gente não pode queimar demais. É o desmatamento. Se eu desmato, se eu tiro imensas áreas florestais de vegetação, eu tiro quem fazia a fotossíntese dali. Eu tiro quem ia captar esse CO2, absorver e usar, quem ia tirar da atmosfera, quem ia fazer o sequestro desse gás carbônico que está aí. Então, eu vou ter problema. Se eu tenho muitas queimadas, eu tenho mais liberação de CO2 ainda. Se eu tenho, por exemplo, poluição de rios, de mares, de lagos, você fala, o que tem a ver? O que tem a ver é que com a poluição eu posso matar algas que ali estão. E algas fazem fotossíntese. Elas também iriam sequestrar esse CO2. Então, se eu tenho essa liberação desse CO2 em excesso, tenho problemas. Eu estou contribuindo, então, para o aquecimento global. Que esse é o nosso quadro de grande urbanização e industrialização em todo o planeta. Outros gases, eles têm um potencial de aquecimento, de reter calor até muito maior do que o CO2. Por que a gente fala tanto do CO2? Porque ele é que tem crescido loucamente. Todos esses aqui têm crescido, alguns com potenciais assim 3, 4, 5, 10 vezes maior de retenção de calor do que o CO2, porém eles estão numa proporção tanto quanto menor. Vamos falar de mais um? Vamos falar do CH4, vamos falar do gás metano. O gás metano ele vai ter uma liberação natural também em pântanos, alguns processos de decomposição de matéria orgânica, de excremento, isso vai acontecer, da biomassa de modo geral. Só que a gente tem intensificado isso com muita coisa, por exemplo, aterros, lixões, alguns processos que tipicamente do ser humano, no processo da urbanização, eles liberam mais metano. E um vilão que tem está aí no topo da liberação de metano é a pecuária. O que é pecuária? Criação de bovinos, de gado, criação de animais para alimentação. Se a gente pegar o caso aqui no Brasil tem quase que um boi por pessoa. Então é muita coisa. E são animais que liberam litros de metano
diariamente. São produtos do seu processo digestivo. Nessa brincadeira, se eu tenho essa altíssima liberação de metano, vai complicar. Por quê? Porque ele é um gás estufa. Óxido nitroso, fertilizante, industrialização, queima de combustíveis fósseis estão liberando óxido nitroso. Hidrofluorocarbonos e perfluorocarbonos, HF6 ou PF6. Você fala assim, o que é isso? Você deve ter ouvido falar dos CF6, que eram gases que eram utilizados em refrigeradores, em ar-condicionado, em aerosóis e que foram, assim, desde 87, num Tratado de Montreal, combinado de que eles iriam ser eliminados. Por quê? Porque eles causavam danos à camada de ozônio. Aí entrou um substituto que não tem cloro, que não causa dano à camada de ozônio, nem a gente, aí o hidrofluorocarbono. É o que tem sido bastante utilizado. Porém, sabe aquela coisa do tapa aqui, descobre ali? Ele não causa danos à camada de ozônio, porém ele é um potente, aí ele ajuda na retenção de calor, então ele é um potente ator aí no aquecimento global. O perfluorocarbono tem um comportamento bem similar, também tem uma utilização similar em solventes, em espumas, em materiais para refrigeração, então ambos potentes retentores de calor. Depois que você entendeu o que é o aquecimento global, quem são aí os componentes, quem são os gases que estão causando esse aquecimento, vamos pensar então, tá, mas qual o problema deles? Quais os efeitos que esse aumento da temperatura no planeta eles podem causar? Dados mostram que essa temperatura ela já tem aumentado 1 grau, 1,5 graus e que a perspectiva é de que ela aumente até 2 a 3 graus. Você fala, gente, mas é tão pouquinho, 2 grauzinhos só, se eu aumentar o ar-condicionado em 2 graus, não faz diferença. Pensa nisso num planeta inteiro. Pensa no quanto de calor eu vou ter que receber e segurar para aumentar o todo. Então vai causar diferentes impactos. E acredite, já tem causado. Que efeitos são esses? Ó, longa lista para ver se eu convenço você. Derretimento generalizado, neve e gelo. Calotas polares já estão derretendo, picos montanhosos que sempre estiveram congelados, derretendo. É bom, né? Menos gelo, é mais água num local que não tinha antes. Isso vai causar efeito. Vai causar o quê? Eu elevo o nível do mar, surgem lagos onde não tinha, eu aumento o nível de alguns lagos e se eu elevo o nível do mar, esse mar vai avançar para a terra. Nessa brincadeira, são ilhas que somem, são regiões, são até pequenas cidades ou cidades grandes que estão muito ali na costa, que começam a perder espaço, isso traz perigo, porque eu vou ter que ter um deslocamento populacional. Se o mar está vindo, eu preciso de uma migração, as pessoas precisam sair dali. Olha a movimentação já começando aí. Além disso, se eu tenho, como eu destaquei aqui, a questão do deslocamento populacional, se começa a ter migrações, eu já começo a mexer na parte social, na parte econômica, correto? E aí, indo para o mar. Vamos para o mar? Perda de biodiversidade. Biodiversidade é a grande variedade de espécies que existe em todos os lugares do planeta. Aqui no Brasil, a biodiversidade é imensa. Floresta amazônica, Mata Atlântica, uma diversidade incrível de seres vivos. Por isso que o mundo todo está de olho aqui na gente. E no mar tem uma diversidade muito boa, especialmente nos mares quentes e nos locais que tem muito coral. Você deve ter visto algum vídeo, alguma coisa de corais, aquela paisagem maravilhosa. São animais que crescem em colônia e acaba sendo um espaço para berçário, para reprodução de outros seres. E sabe o que está rolando? Está rolando aí, branqueamento de corais. Em alguns locais, a temperatura desse mar, ela já elevou. Eles falam, oba, água quentinha para a gente tomar banho. Para você, porque para o coral está dando problema. Esses corais, eles são sensíveis à temperatura. Nisso que a temperatura aumenta, algas que viviam dentro dele, em simbiose, estão morrendo. Aí o coral vai perdendo a cor, por consequência, já que era uma parceria, uma relação de simbiose, eles estão morrendo também. Pensa numa reação em cadeia? Morre um, que morre outro, que morre outro. Já está rolando perda de biodiversidade, sem contar com outras espécies que também sofrem com a mudança de temperatura. Eu listo ainda
Perda de água potável, afinal, eu tenho rios limpos, fontes de água que podem ser contaminadas com o avanço do mar, desequilíbrio ecológico, eu posso quebrar um elo dessa cadeia alimentar que vai afetar todos os outros, eu afeto os produtores, os fotossintetizantes, toda a cadeia alimentar vai ser quebrada. Alteração no clima, ciclo de chuva, chove mais num lugar, chove menos em outro, evaporou mais, então formou mais chuva, o deslocamento dessas massas de ar no planeta, isso já está rolando, está tendo muita alteração. Locais que choviam pouco, chovendo demais, outros uma chuva numa quantidade maior ainda, já está rolando alteração em ciclo de chuva, períodos de seca, estiagens maiores em alguns locais, muito tempo sem chover, super vai afetar. Afeta a agricultura, afeta várias atividades humanas. Alteração, além da questão da chuva, outras alterações no clima, como se eu tenho um mar mais quente, eu tenho mais chance da formação de furacões e furacões mais intensos. Desastres na certa. Além de furacão, ondas maiores, mudança de temperatura em cidades muito urbanas, ilhas de calor. Fala, caramba, hein? É muita coisa que está rolando, é muita treta que está rolando aí. Além de doenças, especialmente doenças causadas por micro-organismos que são carregados, cujos vetores são mosquitos. Se eu tenho muita chuva, eu tenho muita água parada, se eu tenho bastante calor, mosquito faz a festa. Se eu tenho muito mosquito, virose. É muita dengue, é muita chikungunya, muita zika, muita malária, muitos problemas devido aí a esses vetores. Você fala, tá bom, eu já entendi que a treta é grande, que é muito problema, o que a gente pode fazer? Nós, pessoalmente, eu e você, na nossa vidinha, podemos tomar algumas medidas? Podemos tomar, mas fato é que são medidas pequenas, que não impactam tanto quanto as medidas de cima, as medidas governamentais. Por quê? Porque eu preciso mudar muita coisa. Eu tenho que fazer para eu reverter essa treta toda do aquecimento global, eu preciso fazer uma redução num monte de coisa. Eu preciso mudar a forma que eu pego a minha energia, que eu uso o meu combustível. E aí, mexe com muito dinheiro. E mexe com muito dinheiro, já sabe que complicou, né? Redução do uso de combustíveis fósseis. Eu tenho que reduzir um pouco o uso de petróleo, de gasolina, de diesel para outras alternativas mais viáveis. Aí eu tenho que mudar um pouquinho os transportes. A matriz industrial tem que rolar algumas alterações. Menor produção de lixo, aí entra o nosso papel na conscientização, produção a forma que a gente distribui e qual o destino desse lixo, vai para onde? Tem que ser repensada. Redução de desmatamento, de queimadas, isso aí já era para ser para ontem. Por quê? Porque eu preciso manter equilibrado o meu ciclo do carbono. Então você vê que está rolando, que tem muitos problemas, mas que há um caminho para reverter isso aí. E eu te convido para refletir e analisar. O que será que a gente pode fazer aqui na minha cidade, onde eu vivo, para tentar ajudar a reverter esse problema que já está rolando aí? Tranquilo? Ficamos por aqui na nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!